A mãe morreu, eu tinha 7 anos de idade. Ela morreu de tanto beber, morreu de cirrose. E desde então eu fui criada pela avó e pelo pai. Só que a avó e o pai não tinham um duro, não tinha dinheiro nenhum, não tinha como eu comer, como eu fazer as coisas, sabe? E era bem difícil as condições. Até que a mãe de meu pai morreu, só que ela era de outro estado. E meu pai não tinha nem dinheiro para ir no velório. Aí a irmã dele, que fazia uns 10 anos que não via ele, mandou dinheiro para que ele fosse. Quando chegou lá, foi muito divertido, assim, além do velório, ele ter reencontrado com a irmã dele. E ela ofereceu a ele que ele fosse pro interior do estado dela, que ela tinha uma roça e que era grande, que precisava de alguém para cuidar da roça. E ofereceu para ele moradia, e ele ia cuidar de lá e dava dinheiro para ele, né? E ele foi. Uns 2 meses depois, o pai liga falando que tava mandando dinheiro pra gente, pra mim e pro meu irmão, pra gente ir pra roça também. E a gente foi. Chegando lá, a roça era muito grande, era muito bonita. A nossa casa era pequenininha, mas a casa da tia era gigante. Tinha piscina, mesa de sinuca, som, parquinho, era tudo muito bom. E como a tia só ia final de semana, então no meio de semana eu acabava dormindo na casa dela, né? E sempre foi muito bom. A tia às vezes me buscava para poder ir pra cidade grande, pra ficar com ela, ajudar em algumas coisas na casa dela também. E eu acabei conhecendo o melhor amigo do meu primo. E a gente se apaixonou, ele gostou de mim, eu gostei dele. Nessa época eu já tava aí com uns 12 anos. E a gente começou a viver um romance, né? Só que meu pai disse que eu era muito nova e não podia namorar. E aí acontece que com o tempo eu acabei começando a ficar escondido, né? Porque como eu não podia namorar, comecei escondido. Assim, só o pai não sabia, porque o resto, todo mundo já sabia que eu e ele tava junto. E ele falava, ele não tinha medo, ele era mais velho, né? Ele era poucos anos mais velho que eu, uns 4 anos. Aí o que acontece? O tempo foi passando e o meu trabalho na roça era bem pesado, porque eu tinha que lavar roupa, cuidar dos bichos, cuidar da horta, limpar a casa. Era muita coisa, era muito pesado. Eu e meu irmão também, né? Meu irmão também trabalhava. Só que com o tempo, toda vez que meu namorado chegava, porque ele não deixava de ir na roça, porque quando era final de semana que todo mundo ia pra roça, ele sempre ia pra comer, pra se divertir, tomar banho de piscina, com o meu primo também, né? E a gente acabava ficando junto. E teve um momento que a gente conversou com o pai. Só que o pai não quis saber, ele disse que não ia namorar, só que aí eu já tava com 15 anos já. Ou seja, já tinha passado 3 anos nessa história, eu e ele ficando e a gente gostando um do outro. Isso irritava ele também de não poder fazer as coisas. Aí o que acontece? Ele comprou um carrinho, né? Ele fez 18 anos, tirou carteira e comprou um carro. Então todo final de semana ele ia no carro dele. E muitas vezes quando eu ia pra cidade, ele me levava pra passear e a gente ficava junto. A tia, ela só me alertava, ela sempre conversou comigo, ela falava sobre preservativo, sobre cuidado, mas ela nunca me proibiu de namorar, que ela falava que eu já era moça e que eu tinha que ter minhas escolhas, né? Aí o que aconteceu? Toda vez que eu ia na roça, que meu namorado chegava lá, meu pai começava a inventar umas coisas de pega o cigarro pra mim, vai buscar o meu chinelo, vai fazer comida, vai limpar não sei o quê, pra me tirar de perto dele. Ele não podia ver eu e meu namorado do lado um do outro, que ele tirava a gente de perto. E isso estressava o meu namorado, estressava eu também. E todas as vezes que ele chegava lá também, eu tava trabalhando e tava fazendo alguma coisa. E ele, numa forma de me defender, disse que eu tava sendo explorada, que o tanto que eles estavam falando pra eu fazer era muito, que eu não tinha que fazer aquilo sozinha, né? Que eu tinha um irmão e que ele também, meu pai também podia fazer. E o pior é que meu pai começou a ir pra vila, beber cachaça. E às vezes ele chegava bêbado, mas chegava bêbado de cair, que era de dar dó. E eu perdi minha mãe com isso, né? Com cachaça. Dizem que ela era muito cachaceira e que dormia na rua. Então eu não gostava do histórico já da família. Aí o que aconteceu? Um dia a gente era final de semana, tava todo mundo dentro da piscina e eu tava com o meu namorado, né? E tava o meu primo com a namorada dele e tava vários casais dentro da piscina, todo mundo junto. E quando meu pai chegou meio embriagado da vila, que ele viu, ele já começou a me gritar desde lá de cima: vem aqui que eu quero que você faça isso, faça aquilo. E ele ficou muito estressado e eu saí da piscina, né? E aí eu disse com muita raiva, eu tava com muita raiva. Eu não sei, eu tava com tanta raiva que eu disse a ele assim: ele fica mandando em mim e ele nem é meu pai de verdade. E aí meu namorado disse: como assim? Não é seu pai de verdade? Ele se surpreendeu. Eu disse: não é, ele manda em mim, mas ele não é meu pai. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, né? E eu saí da piscina. Só que eu disse a ele também, mas não conte a ninguém, não falo pra ninguém disso. E ele ficou com aquilo na cabeça. Passou um pouquinho de tempo, no mesmo dia, ele acabou comentando com algumas pessoas da piscina que
que todo mundo chegava nele e dizia, pô, chato, né? Já tem ano que você tá com ela e ele não respeita, ele não aceita E acabava que quando as pessoas comentavam, gerava o assunto e todo mundo falava sobre isso. Todo mundo sabe da dificuldade que era nosso relacionamento ser aceitado. E ele acabou falando, posso te contar uma coisa? Ela nem é filha dele de verdade. Quando ele falou isso, a conversa começou a se espalhar. Só que eu não sabia que essa conversa estava sendo espalhada. Eu disse só a ele. E beleza, né? Acabou que deu a hora, todo mundo foi embora, já era domingo à noite. E eles foram embora e eu fiquei na roça como de costume, né? No outro dia tinha aula e tal. No outro dia, a tia mandou uma mensagem perguntando que conversa fiada era essa, de que eu não era filha de meu pai. Só que eu falei pra ela, não, tia, eu sou sim, é que eu disse isso com muita raiva, porque meu pai, ele fica mandando muito em mim, ele briga muito comigo, ele não me deixa namorar, isso me estressa. Então foi uma forma, eu tava com tanta raiva que eu disse. Minha tia disse, não, mas você já é moça pra ficar com conversa assim, você tem que saber que toda ação gera uma reação. E não pode ser assim que as coisas funcionam, não. De onde você tirou essa conversa fiada? Eu falei, não, tia, eu tava com raiva. E ela disse, não, peraí. E ela ligou pro pai e contou pra ele a conversa que tava tendo. E o pai disse, olha, eu vou falar a verdade, eu não duvido não, viu? Que essa menina não é minha. Sabe por quê? Porque a mãe dela era muito cachaceira, saía muito e dormia muito na rua. E a gente se separava e voltava muito. E é perigoso mesmo ela não ser minha filha. Então minha tia fez o quê? Foi lá na clínica e marcou um exame de DNA, ligou pra gente, falou que tava indo buscar pra gente fazer o DNA. E eu comecei a me tremer todinha, porque eu tinha medo, né? Porque acaba que se desse negativo, eu poderia voltar a morar na casa de minha avó, que não tinha nada pra fazer lá na roça com ela não tinha nem o que comer, era muito difícil a vida lá. Então eu não queria voltar. E já deu aquele medo, aquele pavor, eu liguei pra avó também pra falar com ela. E a avó disse assim que eu era muito doida de tocar nesse assunto, de falar sobre isso, que eu não tinha que ter comentado nada, né? E aí o que aconteceu? A gente fez o exame de DNA. Eu chorei muito. E deu o quê? Deu negativo. É claro, minha tia mudou comigo por uns dias, meu pai também mudou comigo, só que meu pai me criou e meu pai me registrou também, então ele era meu pai, mesmo não sendo de sangue, né? E ele ficou muito triste, meu pai era apaixonado em minha mãe, e eu parecia muito com a minha mãe, então eu lembrava ela, né? Por isso que ele tinha aqueles ciúmes. Então, a minha tia disse a ele, ó, você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quiser pra vida dela. Você quer mandar ela embora, você quer continuar cuidando dela aqui na roça, é sua filha, entendeu? É você que sabe. Se você falar que vai ficar com ela, a gente vai continuar tratando ela como família, porque ela é da família mesmo, né? Agora, se você não quer mais, liga pra avó dela que a gente manda passagem. Aí meu pai virou pra mim e disse, olha, minha filha, é o seguinte, você vai continuar aqui, você vai continuar me obedecendo e você vai se afastar desse namorado. Tá vendo? Você confiou de contar uma coisa pra ele, você viu o que ele fez, ele contou pra todo mundo. Só que, mesmo assim, eu não consegui me afastar dele, né? E ele também, meu namorado, sempre dizia que o dia que eu precisasse e quisesse, eu podia arrumar um emprego na cidade grande e morar com ele, né? Só que uma coisa é falar, outra coisa é fazer, nunca tive essa coragem. Então eu tive que me afastar dele, assim, um pouco, mas toda vez que ele vai lá, a gente conversa, a gente tem ficado escondido. E eu cheguei minha tia ficou muito brava, porque ela disse, por que você não me contou isso? Eu falei, tia, eu falei da boca pra fora. Ela disse, não, mas essa conversa veio de algum lugar. E eu fiquei chateada, você podia ter me falado, entendeu? E aí eu chorei muito com a de minha tia e ela disse assim, olha, eu vou conversar com teu pai. Porque relacionamento escondido é pior, é muito pior. Eu quero que ele aceite o relacionamento de vocês pra parar com essa briga, né? Mas aí o que acontece? Agora eu tenho que obedecer o pai de qualquer jeito, eu tenho que fazer o serviço que eu tinha que fazer. E o pior é que eu tive que afastar do meu namorado pra não me mandar embora. Então, pra vocês verem o peso que é falar uma coisa sem ser verdade, que no fundo foi verdade, foi descoberto que era verdade, né? Eu falei com raiva e no final a gente descobriu que realmente faz sentido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala por aí. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, essa história de uma nordestina, eu tentei falar em meio nordestino porque eu amo esse sotaque. E, bom, eu achei muito legal o fato do peso que as palavras têm. Que a palavra, ela é igual uma semente. Quando a gente fala, ela é plantada no coração do outro. Então, me responde, como tá sendo as suas palavras? Elas estão sendo palavras benditas ou malditas? Se pudesse comer as suas palavras, você estava se alimentando ou você estava se envenenando? Então, a gente tem que ter esse raciocínio,
tem que ter esse pé no chão e tem que ter cuidado com o que a gente fala por aí. E você? Você já chegou a falar alguma coisa e de repente essa coisa destruiu tudo? Ou chegou a falar uma coisa boa que essa coisa melhorou tudo? Me mande a sua história, me segue nas minhas redes sociais, deixa nos comentários o que você faria no lugar dessa menina, se você fosse a tia, se você também teria feito exame de DNA, se você fosse o pai e descobrisse que era mentira. Você faria o que também? Mandaria a garota embora? Você continuaria com a garota na sua casa? E curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.